Olá, assinantes do dossiê Saúde Essencial, sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Saúde. Hoje estamos recebendo aqui o doutor em neurociências pela Unifesp, Renato Fileve, que é pesquisador do CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, para falar de um assunto que a gente nunca falou aqui na Jolivie, nesse breve período com vocês, pouco mais de um ano. A gente vai entrar pela primeira vez num assunto que é espinhoso, que é muito estigmatizado pela sociedade. A gente vai falar sobre maconha, né, Renato? Renato é um pesquisador sobre o assunto e a maconha, bom, a gente está num contexto de criminalização da maconha, que é uma planta, e guerra às drogas, e todo esse contexto que é super espinhoso e difícil a sociedade tem muita resistência para falar e entender como funciona, e a gente não vai entrar nesse tema exatamente de guerra às drogas, mas a gente vai entrar no tema que está sendo muito discutido e muito pesquisado, que é o potencial terapêutico da maconha, dessa planta, né? Que se fala muito pouco, mas a gente precisa falar, porque isso está acontecendo e as pessoas, você precisa saber, você que está acompanhando a Jolivie precisa saber disso. Então, Renato, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que a gente está perdendo ao discutir pouco sobre esse assunto, né, da maconha medicinal. Qual que é o potencial terapêutico, para que ela já está sendo usada no mundo todo em tratamentos específicos de doenças e o que a gente perde ao não falar sobre isso? Assim. Bacana. Daniel, primeiro eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês um pouco sobre a cannabis e os potenciais terapêuticos, né, dessa planta e algumas curiosidades em relação ao tema que a gente vai tratar aqui ao longo do programa. O potencial médico da planta, ele é bastante curioso, né, porque como as pessoas que estão tendo contato inicialmente com o tema, elas pensam, poxa, mas isso é uma panaceia, né? Como é que funciona para tanta coisa assim? A pessoa que tem náusea e vômito toma, epilepsia toma, dor, mas por que a planta ela é tão diversa assim, né? Se tem medicamentos que atuam, né? Precisa ter um medicamento para cada coisa e a planta ela atua em várias esferas, né, de enfermidades, de doenças, e isso ela tem a ver justamente com algo que nós temos dentro do nosso organismo, né, que é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema de neurotransmissão, né, uma estrutura que nós temos no nosso organismo e que ela controla, então, atividades fisiológicas, metabólicas, patológicas dentro do nosso próprio organismo, né? É um constituinte fisiológico. E esse sistema endocannabinoide, então, o que ele significa? Ele significa uma reunião, né, de proteínas, de enzimas, de neurotransmissores, que são os endocannabinoides, que atuam, então, nessas atividades fisiológicas. E então, esse sistema ele é super importante para que o nosso organismo ele se mantenha em equilíbrio. Caso haja um desequilíbrio desse sistema, se instala uma doença, uma patologia. A maconha ela é uma planta que ela tem a capacidade de imitar algumas moléculas que nós temos dentro do nosso próprio organismo. Nós temos, eu trabalho no CEBRID, né, como você anunciou, com o professor Elisaldo Carlini, que é o pioneiro no Brasil de estudos com canabinoides, né? Desde a década de 60, ele vem publicando artigos, né, em revistas internacionais abordando o tema. E ele fala que, ele costuma dizer nas aulas dele, né, que nós temos uma maconha endógena. Então o que seriam isso? Seriam os endocannabinoides, neurotransmissores que atuam nessa maquinaria de receptores e enzimas, regulando essa atividade. Se a gente for pensar na contemporaneidade, o primeiro artigo científico, vamos dizer moderno, né, que é um relato de caso do uso da planta, da aplicação da planta para uma remissão de uma epilepsia crônica num bebê, foi de 1839. Então, há cerca de 200 anos,
nós temos a ciência moderna trazendo esse tema para discussão e avaliando esse tema. Só que a maconha, diferente das outras plantas, como a coca, como a papoula, ela teve um retardamento no desenvolvimento das pesquisas, pela própria característica físico-química da substância. Os produtos, os princípios ativos da cannabis, eles são lipofílicos, ou seja, são gorduras, e diferentes dos alcaloides. Então, o método de extração e de isolamento deles é um pouco diferente, um pouco mais aprimorado. É mais complexa de ser entendida. É um pouco mais difícil, né, de ser... Se a gente for pensar no século XIX, né, naquela época a gente não tinha uma tecnologia que satisfazia a necessidade de se isolar essas substâncias lipossolúveis da planta. Por isso, o princípio ativo, que é o causador da euforia, né, o psicoativo da planta, que é o delta-9-THC, ele foi isolado apenas na década de 60, em 1964, em Israel, pelo professor Rafael Meshulam, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. E o sistema endocannabinoide, esse sistema de neurotransmissão, ele só foi descoberto na década de 80. Então é um sistema muito recente. Se a gente for comparar com outros sistemas de neurotransmissão, como a dopamina, como a serotonina, esse sistema ele tem ele é muito jovem e faltam estudos para a gente compreender a complexidade dele. E a partir da guerra às drogas que você comentou, né, a partir da década de 70, do governo do Richard Nixon, que, vamos dizer, globalizou a guerra às drogas, né, pelo mundo todo, através das convenções da ONU, se teve um esforço ativo em se identificar potenciais danos da cannabis em detrimento dos potenciais benefícios. Né? As pesquisas científicas que eram financiadas nesta época, elas eram para mostrar os malefícios da planta e não os benefícios. E isso, nós ainda vivemos esse regime proibicionista. Né? Contudo, eu acredito que a partir da década de 80, vem se desenvolvendo com mais afinco, inclusive nas academias, né, que não tem um interesse comercial evidente, né, por trás das pesquisas, vem se desenvolvendo e discutindo o assunto, justamente por conta dessa potencialidade. Né? É claro que existe o papel da sociedade civil por trás disso, né? E principalmente eu destaco aqui, eu dou ênfase para as famílias e para as crianças com epilepsia resistente, né? Elas foram um marco nessa mudança de paradigma, né? A Charlotte Fig lá nos Estados Unidos, a Annie Fisher aqui no Brasil e outras crianças, né, que tornam evidentes as necessidades de uso da planta para a remissão dessas crises ou para a diminuição do consumo desses medicamentos anticonvulsivantes ou para a melhora da qualidade de vida. Então isso até para uma pessoa leiga... Desculpa de novo, claro, só para você imagina. dar uma mergulhada nesse assunto com mais profundidade, que talvez as pessoas nem saibam como a maconha é utilizada já para epilepsia hoje em dia. Você falou daquela primeira pesquisa, há quase 200 anos, que já era sobre epilepsia, mas como que ela tem sido utilizada hoje? Quais são os efeitos da maconha para epilepsia, especialmente infantil? A gente vê esses casos de remissões muito impressionantes, né? Fala um pouquinho desse cenário. Perfeito. Bom, então voltando, né, um pouco, a cannabis ela é uma planta, então, que ela contém os canabinoides, os fitocannabinoides. Essas moléculas, que eu já expliquei que são lipossolúveis, elas imitam algumas moléculas que nós temos no nosso organismo. Né? E a característica principal delas é atenuar a atividade do sistema nervoso central. Ela como se
diminuísse a atividade de todo o sistema, né? Isso daí é uma característica que está relacionada com os efeitos anticonvulsivantes. Com diminuição da atividade cerebral, você consegue evitar com que haja uma hiperexcitabilidade, e essa hiperexcitabilidade desencadeia uma crise convulsiva. Os canabinoides, então, eles são cerca de 70 ou 80 moléculas presentes na planta, e dentre eles existem alguns que têm uma maior atividade anticonvulsivante com efeitos subjetivos ou psicoativos diminutos, pequenos ou inexistentes, como é o caso do canabidiol, o caso da canabidivarina, do canabigerol. São moléculas presentes na planta que têm um potencial anticonvulsivo. Até o delta-9-THC, o princípio ativo que causa barato, euforia, ele também tem uma capacidade de ser anticonvulsivo, né? Essa característica anticonvulsivante, então, como eu te disse, ela já vem sendo debatida pela ciência moderna desde 1839, né, com William Brooke O'Shaughnessy, que era um médico inglês que viveu nas Índias, e ele relatou isso, então, um estudo de caso de uma criança que tinha nascido há 40 dias e ela tinha convulsões sucessivas, já tinham testado todos os fármacos, e quando deram um pouco de tintura de cannabis índica para ela, as crises pingaram umas gotinhas na boca dela e imediatamente as crises tiveram remissão. Professor Elisaldo Carlini, novamente, na década de 60 ele publica um artigo, e na década de 80 publica um outro artigo com humanos mostrando esse efeito anticonvulsivante da planta. Mais recente, né, alguns estudos de fase, inclusive nos Estados Unidos vem acontecendo isso, um medicamento chamado Epidiolex, ele vem sendo realizados estudos de fase 3 nos Estados Unidos para pré-comercialização já desse medicamento em larga escala. O primeiro canabinoide que o FDA, a Agência Regulatória dos Medicamentos nos Estados Unidos, aprovou. Então, é um medicamento que ele contém, é um extrato padronizado de cannabis que contém cerca de 95% de canabidiol e traços de THC. Ele quase é inexistente a presença de THC nele. Isso é importante a gente destacar por conta do efeito comitiva, né, que eu posso comentar um pouco mais adiante. Mas essa potencialidade dos fármacos de causar um efeito anticonvulsivante, ela é impressionante, porque além da potencialidade de causar a remissão quase que total das crises, né, crianças que tinham 300 crises por semana passam a ter 10, menos 5, né? É um número assim impressionante. Além disso, o efeito colateral dela é bastante pequeno. Comparado ainda com os anticonvulsivantes? Comparado com os anticonvulsivantes que deixam a criança prostrada com um prejuízo cognitivo absurdo, você bloqueia as crises, mas deixa as pessoas prostradas, né, com um prejuízo cognitivo, de atenção, de aprendizagem e memória, né? Então as crianças não conseguem se desenvolver por conta do uso crônico desses medicamentos. E com o canabidiol isso não acontece? Com o canabidiol isso não acontece. O que acontece é que as crianças, existem relatos de sonolência, existem relatos de diarreia por conta do veículo que se utiliza para fazer o uso desse óleo, né? Porque como eu expliquei, é uma substância lipossolúvel, então você dilui num óleo, se está muito diluído, às vezes usam óleo de coco, algum outro tipo de óleo que se a criança come numa quantidade grande, ela pode ter uma diarreia, mas esses são os principais relatos de caso. Outros tipos então a hipnose, né, indução do sono, sonolência, que para alguns casos, como insônia, pode ser até positivo, né? E também esse desarranjo intestinal, né? São os principais relatos de efeitos colaterais, eventos adversos do uso do canabidiol. Num quadro em que nós temos no Brasil cerca de 180 mil pessoas com epilepsia, 600 mil, um terço delas, tem epilepsia resistente
a outros tratamentos, aos tratamentos convencionais, né? Esses anticonvulsivantes, Depaquene, esses, aquele sossega-leão, né? Que deixa a pessoa... São 600 mil pessoas que têm resistência a esses medicamentos. Eu acredito que, inclusive, toda a totalidade de epiléticos, eles poderiam se beneficiar do canabidiol, que é uma substância fitoterápica e que seria um número considerável de pessoas, né, que poderia obter um medicamento que pode ser facilmente produzido, né, por agências governamentais, né. A gente tem a Embrapa, tem a Farmanguinhos na Fiocruz, tem dentro das universidades, né, a CPQBA na Unicamp, tem faculdades de agronomia, de tecnologia agronômica aqui em Pirassununga. Expertise não falta, né? Expertise não falta para a gente produzir uma planta, né, que não tem, para finalidades industriais, não tem nenhum tipo de know-how que não seja, né, aperfeiçoável aqui no Brasil, né, e produzir com grau farmacêutico para que seja distribuído pelo SUS, né. Aproveitando esse gancho, Renato, a maconha é uma substância proibida ainda no Brasil, né? Então, sim, eu queria entender os obstáculos para as pessoas. Bom, você está apresentando a possibilidade do canabidiol como uma das, ou talvez a mais efetiva no tratamento da epilepsia, por exemplo. Quais são os obstáculos, ou como que faz para uma pessoa ter um canabidiol hoje no Brasil? Existe um caminho já disponível ou a barreira ainda é mais importante? Perfeito. Bom, para isso é um cenário bastante complexo, né? Eu vou tentar resumir, mas assim, a primeira coisa que eu acho importante dizer é sobre o efeito comitiva. O efeito comitiva é uma característica dos fitoterápicos como um todo, não só da planta. Então, esse efeito comitiva, ele está relacionado com a resultante final da ação de inúmeras moléculas. Você não entra no organismo com apenas uma molécula, como por exemplo, o uso tradicional dos alopáticos, né? Uma única molécula que vai ter um único mecanismo de ação. Não, no caso das plantas, você entra com um bolo, né? Uma comitiva, um grupo de moléculas que vão atuar no organismo. E esse grupo conjunto de moléculas, eles têm uma resultante final de efeito, um efeito sinérgico entre si. Então, não é apenas o canabidiol. As pessoas não estão usando o canabidiol puro, 100% isolado, né? Existem uma série de outras moléculas que permitem com que a ação do canabidiol ela seja amplificada, vamos dizer assim. Tá, existem alguns estudos, né, desde 2015, 2014 para cá, até antes, 2010, alguma coisa assim, que mostram que esse efeito comitiva ele está relacionado com a ação não só de canabinoides, por exemplo, dos terpenos que estão presentes na planta, eles também são importantes para essa resultante final de efeito. Então o que a gente está tendo aí é um efeito da planta em si, de um extrato da maconha. E não apenas de um composto isolado, que é o canabidiol. Bom, dito isso, como anda a regulação e como anda para conseguir o canabidiol no Brasil? O canabidiol, atualmente, a Anvisa ela reconheceu ele como um produto, ela mudou de lista, né? Você consegue hoje fazer a importação do produto, que eu acredito que não há mais barreiras legais para você conseguir esse medicamento. Existem barreiras econômicas, né? É um tanto quanto burocrático, é um tanto quanto oneroso, né? Ainda mais para a realidade do brasileiro. Então, os produtos, eles estão, mesmo no mundo, os produtos que vêm sendo comercializados, eles não têm uma regulação como medicamento. Eles são regulados, em geral, como suplementos alimentares. O primeiro medicamento que eu já comentei, que é de fato um medicamento farmacêutico, né, fitoterápico, é esse Epidiolex, que está sendo testado nos Estados Unidos. Salvo este,
Alguns outros são comercializados como suplementos alimentares, mas que também apresentam um efeito terapêutico bastante relevante. Para conseguir esses medicamentos, existe um passo a passo de regras. A primeira coisa, ela tem que ter uma receita médica, né, um aval médico, de um clínico que vai acompanhar o tratamento dessa pessoa, né? Ele tem que preencher um formulário, o Form SUS, né, dentro do site da Anvisa, e a partir desse formulário a Anvisa ela vai avaliar se ela concede ou não a autorização para essa pessoa importar o medicamento. Com essa concessão da Anvisa, a pessoa então ela é permitido por 1 ano importar medicamentos à base de cannabis. Renato, quero agradecer, a gente já vai encerrando, mas acho que deu para ajudar as pessoas a pelo menos começar a desmistificar toda essa aura que é criada em torno da maconha, né, que no fim das contas é uma planta e a gente criou todo um monstro em volta disso, e é uma planta que tem ajudado muita gente e que tem o potencial de ajudar muito mais, né? Eu só queria te pedir para finalizar assim, como um pesquisador e acompanhando a comunidade de pesquisadores em volta desse tema, se o olhar para o futuro, as expectativas são positivas, vocês acreditam que essas barreiras estão começando a cair aos poucos, porque elas têm que cair, assim, é uma coisa um pouco óbvia, né, que isso não faz sentido sustentar por muito tempo, e queria saber como que você vê essa situação, e se quiser deixar um recado para as pessoas também, fique à vontade. Legal, Daniel, eu agradeço o convite. Eu acho que através dessa iniciativa da Jolive, né, de trazer o debate a um público que geralmente não tem o contato com esse assunto, né, porque de fato também não há um privilégio, né, de discussão profunda na mídia, né, tradicional. Então eu acho que essa é a forma da gente ir, de certa forma, minando esse tipo de barreira, né, que se põe dessa cegueira coletiva, né? Porque a cannabis ela é um produto que vem sendo usado como medicamento há milênios. E por conta de uma política que tem 100 anos, né, nem isso o proibicionismo ele alcança, né, de tempo da humanidade, é uma política recente e que ela de fato ela não se sustenta por evidências, né? O interesse é outro. Existe um interesse econômico, um interesse social, né, de se proibir a planta. Mas que isso, de fato, é insustentável por conta dos benefícios que essas plantas elas podem trazer, né, para doenças que hoje em dia não tem cura, né? Não se tem um medicamento com a eficácia que alguns produtos fitoterápicos apresentam. Só que criou-se um sistema que objetiva a produção do medicamento sintético, né, em detrimento do natural. E essa mudança de paradigma, ela vem a partir do momento que a gente vai ganhando escopo e força e consciência político-científica para poder abrir, ampliar a nossa pergunta, as nossas hipóteses, para investigar, né, com a tecnologia contemporânea essa potencialidade terapêutica. Então, infelizmente o tempo é curto, eu convido as pessoas a procurarem, a buscarem, né, informações sobre a cannabis, sobre o potencial terapêutico dos canabinoides. Existem uma série de grupos nacionais e internacionais que vem debatendo o tema, né? Eu faço parte do grupo Maconha Brás, que é um grupo de pesquisa científica, são formados de pesquisadores do CEBRID, que a nossa intenção é justamente essa, é trazer o que vem se fazendo na pesquisa científica atual, de uma maneira digerida, desmistificada, né? A gente traduz para o português, tenta trazendo uma linguagem mais amigável, na forma de boletins periódicos, na forma de encontros, simpósios, né? Recentemente, agora em maio, nós realizamos o 5º Simpósio Internacional da Maconha Outros Saberes e tivemos reunidos
mais de 30 pesquisadores e especialistas nacionais e internacionais no assunto que debateram o tema nas suas mais amplas vertentes, no aspecto social, cultural, jurídico, político, econômico, e isso permitiu a gente enxergar que a proibição ela de fato não se sustenta em nenhuma das esferas do conhecimento, né, porque ela causa mais danos para a saúde pública do que o efeito das substâncias em si, isso não só da maconha, mas de outras drogas que continuam proibidas. Então a minha perspectiva para o futuro de fato é que a planta ela não tem pressa, né? Ela está aí há milênios, com tanto dinheiro investido, não conseguiram extinguir ela da humanidade, pelo contrário, né? A produção ela só aumentou, a variedade de cepa só aumentou, o custo só barateou, né? Mesmo com todo o dinheiro e recurso empregado em indústria bélica para se combater, para exterminar isso, não conseguiram. E as leis vêm mudando, né? Mais de 28 estados dos Estados Unidos já permitem o uso de canabinoides como terapia. O Uruguai também regulamentou, a Colômbia, o Chile regulamentaram o uso medicinal, países como Alemanha, Espanha, Holanda, Suíça, Austrália, todas permitem o uso medicinal e o cultivo para finalidades medicinais, Israel. Então a maioria dos países de primeiro mundo já tem esse entendimento. Eu acredito que é questão de tempo, né, da gente ter um novo cenário, uma nova oportunidade aí para uma planta que tem uso milenar, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é uma panaceia, ela não vai resolver todos os problemas da humanidade, né, que fique claro isso, e nem a sua regulação, né. Existem outros problemas muito mais profundos, estruturais, de desigualdade, de racismo que a gente vive ainda hoje, né. Então eu acredito que a planta ela pode trazer uma reflexão para um mundo mais atual, mais desenvolvido, né, menos estigmatizado. E então eu convido a todos a refletir sobre o assunto e buscar informações idôneas com pessoas que estão trabalhando com isso e agradeço novamente a oportunidade. Muito bom. Obrigado. Uma das pessoas está aqui com a gente. Bom, se tiver dúvidas, a gente segue com esse tema, né? Um tema importante, é um tema que a gente está apresentando agora, mas a sociedade segue, então qualquer hora a gente esbarra de novo com esse tema aí. Obrigado vocês que ficaram aqui com a gente. Obrigado, Renato. Obrigado. Até a próxima. Valeu.